A casa de Deus é onde nós entramos cansados, saímos renovados pelo poder do Espírito Santo, entramos triste e saímos daqui alegre, entramos cabisbaixo e saímos daqui com a nossa cabeça erguida, pronto para a batalha, pronto para a peleja, porque sabemos que o Senhor, nosso Deus, é conosco e Ele é que peleja por nós, não é verdade? Então, bom é estarmos na casa de Deus, porque é a misericórdia do Senhor que é a causa que nós não somos consumidos. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Júlio, que por mais uma vez nos ortogou a estarmos aqui na casa do Senhor para enaltecermos o teu santo nome. Que Deus possa abençoar o mesmo e a sua família, a família abençoada, a família linda. Eu vi, pastor Júlio, a foto lá no blog de sua família e está show de bola, viu? Muito bonita a sua família. Que Deus continue abençoando o ministério deste pastor. Mas, pastor, eu também tenho uma novidade para o senhor. Quando eu vim aqui, eu e mais o irmão Nilton e outro irmão. Hoje o Senhor apresentou 3, mas na verdade são 4. A minha esposa está gestante de 2 meses, meus irmãos, e eu estou muito alegre por esta dádiva que o Senhor tem nos concedido. Na verdade, estou orando para que dê tudo certo e que o Senhor possa nos agraciar em nome de Jesus de Nazaré. Meus queridos, por favor, abra pois a sua Bíblia no livro de 2 Reis. E vamos aqui, queridos, ler o capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor para ganharmos tempo. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Mais uma vez, respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: a tua serva tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Meus queridos irmãos, o texto em apreço que acabamos de ler é conhecido de todos nós outros. A Bíblia diz, queridos, que o livro de 2 Reis, ele continua a narrar o drama iniciado em 1 Reis, a trágica história de 2 nações em rota de colisão com o cativeiro. O autor sistematicamente ele traça o caminho dos monarcas reinantes em Israel e também em Judá, relatando a história de uma nação, depois retornando para contar o mesmo período da outra nação. Israel, queridos irmãos, preste bem atenção, ele foi governado por 19 reis que foram maus aos olhos do Senhor e levaram o país ao cativeiro assírio. O quadro, querido, de certa forma é mais brilhante, porque, queridos, em Judá, ocasionalmente, surgiram reis piedosos que consertaram os males promovidos pelos seus antecessores. O livro de 1 Reis, de 2 Reis, ela se divide em 2 partes. A primeira, querido, parte está a história dos 2 reinos, desde o ano de 850 a.C. até a queda de Samaria e o fim do reino do norte em 721 a.C.
A segunda parte do livro de 2 Reis está, querido, relacionado à história do reinado de Judá, desde a queda do reino de Israel até a conquista e destruição de Jerusalém pelo rei maldoso Nabucodonosor da Babilônia em 586 a.C. Observe, queridos meus amados irmãos, o livro de 2 Reis é um livro bastante recomendado, um livro bastante conhecido por nós. Observando que agora a Bíblia nos diz que uma mulher, filho de um dos profetas, chegou para o profeta Eliseu dizendo: o meu marido, o teu servo, morreu, e vendo o credor para levar os meus filhos. Observe, queridos irmãos, que esta mulher, ela aqui dispensou algo de interessante para nossas vidas nos últimos dias. A Bíblia diz que esta mulher chegou para o profeta Eliseu. Quem era, queridos, o profeta Eliseu? A palavra Eliseu em grego, queridos, quer dizer Deus é a salvação. A Bíblia nos diz que este mesmo Eliseu, o pai dele se chamava Safate, que morava, queridos meus irmãos, aproximadamente da terra de Abel-Meolá. A Bíblia diz que este homem, ele era obediente ao seu pai. Sempre ele estava fazendo tudo aquilo que o seu pai lhe ordenava. Eliseu também, ele tinha autoridade para mandar e desmandar os empregados do seu pai. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que no chamado de Eliseu, Eliseu estava arando a terra do seu pai. Diz a Bíblia que ele estava com os bois arando a terra do seu pai. A Bíblia diz que o profeta Elias passava por aquela cidade. A Bíblia diz que o Senhor agora diz para Elias: Elias, parai-vos. Elias parou e disse: Senhor, o porquê o Senhor mandou eu parar? A Bíblia diz que Elias, agora Deus falando com Elias, diz: eis aí Elias, o homem que irá ser o seu sucessor. A Bíblia diz que Elias não duvidou da palavra do Senhor, pegou a tua capa e lançou sobre a vida de Eliseu. A Bíblia nos diz, queridos, que este mesmo Eliseu, ele pegou tudo que tinha da tua casa, o seu gado, ele pegou o seu gado, fez uma festa e deu para todas as pessoas da sua vizinhança comer daquele gado que estava ali assando. A Bíblia nos diz, queridos, que este mesmo Eliseu andava com o profeta Elias. Eliseu, porém, queridos, sabia, aleluia, o qual, meus amados irmãos, o terno que Elias gostava de usar. A Bíblia nos diz, queridos, que chegou o tempo que o Senhor disse para Elias: Elias, chegará o tempo que tu irás subir ao céu a encontro comigo. A Bíblia diz que Elias, ele fez uma pergunta para Eliseu: Eliseu, se eu subir, o que é que você quer? A Bíblia diz que Eliseu, ele não pediu carro, irmãos, a qual muitas pessoas pedem carro a Deus, é louvável. A Bíblia nos diz, querido, não diz que Eliseu, ele pediu, aleluia, um apartamento ali localizado na orla da Atalaia, com frente ao mar. Amém, queridos, também é louvável da parte. Mas, queridos, Eliseu, ele fez uma das perguntas e uma palavra deles mais sábia que eu aqui pude encontrar no fator da Bíblia Sagrada. Eliseu disse para aquele homem: eu quero porção dobrada do Espírito. A Bíblia diz que chega um momento em que Elias, ele sobe aos céus, meus amados. A Bíblia diz, queridos irmãos, que agora a
capa que simbolizava a autoridade ortogada pela parte do Senhor Jesus se apossou da vida de Eliseu. Eliseu, querido, ficou contentamente alegre, mas parai e entendei o mistério. Eliseu, queridos, não tinha estatura de profeta. Observe bem, a Bíblia nos diz, queridos, que Eliseu, ele era um homem pequeno. A Bíblia também diz que Eliseu, ele era um homem calvo. E nunca, pastor Júlio, Eliseu estudou na escola de profeta. Seria uma injustiça da parte ali humanamente. Os filhos dos profetas que estudaram na escola do profeta teriam que assim nomear alguém para substituir o profeta Elias. Mas eu quero abrir aqui um parágrafo e dizer para a igreja que não é da forma que eu e você queremos, é da forma que Jeová, ele quer otorgar para a minha e para a tua vida. Então eu quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Não é da minha forma nem da tua forma que Deus, ele vai enviar a providência para a tua vida, mas se ele já assinou lá em cima, tenha certeza que as promessas de Deus irão cumprir na tua vida. Eliseu, queridos, um homem que morava na cidade de Abel-Meolá. A Bíblia diz que agora esta mulher chega para Eliseu, diz: o meu marido, o teu servo. A Bíblia nos diz que esta mulher, ela ficou viúva recentemente do teu esposo. E ela chega para o profeta Eliseu e diz: Eliseu, o meu marido, o teu servo, morreu. E vendo o credor, a palavra, queridos, credor, aqui no Antigo Testamento e trazendo para os dias atuais, é aquela pessoa em que eu e você devemos a outrem. Observe que o credor nos dias atuais são os agiotas, ou quando você pede algum empréstimo no banco. Quando você vai pedir um empréstimo no banco, você tem que levar todo o seu documento. Você tem que levar também, meus amados irmãos, tem que assinar um termo, que no dia determinado, você irá cobrir uma parte daquilo em que você pegou. Bem assim eram os credores. A Bíblia diz que o marido desta mulher devia muito à sociedade, e assim o credor, sabendo que ele morreu, veio pegar aquilo que era-lhe direito. Meus irmãos, que prova tremenda é a gente dever alguém e não ter dinheiro para pagar. Cuidado para que você não entre nessa prova. Mas observe que esta mulher, mesmo sabendo que o seu esposo estava endividado, mesmo sabendo que a tua família estava encurralada, ela disse: o meu marido, o teu servo. Aí você pergunta, pregador, por que você está dizendo isso? Eu observo, pastor Júlio, que aquele marido era um marido bastante excelente na tua casa. Sabes por quê? Porque por toda a comunicação ela disse: o meu marido, o teu servo. Se formos perguntar, queridos, nos dias atuais, para uma viúva que além do seu marido morrer e ainda deixou uma dívida, ela não responderia o meu marido, ela responderia: aquele traste, além de morrer, deixou uma dívida. Aquele desgraçado, além de morrer, deixou uma dívida. Aqui, querido, está a primeira lição para nossas vidas. Identifica que ele era um bom esposo. Identifica Deus falando que ele era um bom homem de Deus. Identifica que ele tinha intimidade com o Senhor. Identifica que ele era um bom pai. Queridos, a primeira característica para determinar e para perceber que nós somos cristãos: primeiro, o brilho do Espírito Santo, ele está sobre a minha e sobre a tua vida. Segundo, as nossas vestimentas identificam
nosso falar identifica que Deus é na nossa vida e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Então eu acredito que aqui na igreja do Marcos Ferreira, em 3, primeira etapa, tem crentes compromissados com a palavra de Deus e é sujeito à graça e à glória do Senhor. A Bíblia diz que respondeu Eliseu: o que hei de fazer? Diz o que tens em casa, mulher. E ela disse: não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu comecei a indagar a Deus. Eu disse: Deus, porque esta mulher, ela não pegou os teus filhos e levou até uma feira e pediu a um dos feirantes para que o seu filho pudesse trabalhar e pagar a dívida? Eu disse: Deus, por que, Senhor, esta mulher, ela disse uma botija de azeite? E eu quero nessa noite ortogar, queridos, fecundar a mensagem vinculada a um tema: azeite, substância para o cristão. Catuca o irmão que está do teu lado e diga: azeite, substância para o cristão. Queridos de Deus, quando eu falo de substância, eu entendo que existe duas substâncias em que o ser humano ele precisa. A primeira substância é a água. Segundo alguns nutricionistas, diz que a água ela nos traz a saúde. E bebendo a água, queridos, o nosso rins ele começa a trabalhar. Se nós não bebermos água, os nossos rins, eles param. É por isso que os médicos recomendam que no mínimo no dia tomamos 2 litros de água. Observe bem que depois de um culto maravilhoso deste, queremos ir para uma pizzaria, pastor Júlio, e beber 1 litro de Coca-Cola, ou então fazer aqui no Lar do Japãozinho, aonde eu congrego, acaba o culto, nós se reunimos na casa de alguém, ou do presbítero, para tomarmos uma Coca-Cola. Eu sei que a Coca-Cola, queridos, é a bebida do crente, mas temos que beber água para nos trazer o bem proveito para a nossa saúde. Observe que o nosso corpo, ele fica pedindo água, e quando nossos lábios ficam ressecados, é porque necessitamos de água para beber e nos trazer benefício para o nosso ser humano. A segunda, queridos, substância é o alimento. O alimento, queridos, nos traz o ferro. O feijão, ele tem um ferro tão tremendo que quando nós somos pequenos, as nossas mães nos enxugam para que nós comamos feijão, como feijão menina, como feijão menino, porque assim você irá ficar forte. O alimento, queridos, ele nos traz a substância para que nós possamos sobreviver. Sem o alimento, a gente fica, queridos irmãos, a gente fica desnutrido. Sem a água, o nosso rins, ele fica ressecado. Mas a única coisa, pastor Júlio, que não pode faltar na minha e na tua vida é o azeite. O azeite, queridos, ele não pode faltar na minha e na tua vida. Quando eu falo de azeite, queridos, eu entendo que no original azeite significa elaior, e é mencionado mais de 200 vezes na Bíblia Sagrada. Na Palestina era conhecido diferente tipo de azeite ou de óleo. O azeite puro era um deles.
O azeite batido era outro, e o azeite dourado era outro também. Na Bíblia, o azeite é utilizado como símbolo da presença do Espírito Santo do Senhor. Pode-se dizer, queridos, que na tradição judaica, o azeite iniciava o sentimento de alegria, o sentimento de regozijo, o sentimento de paz. E a falta de azeite denunciava tristeza, denunciava angústia para o povo judaico naquela época. E não é diferente, queridos, nos últimos dias para a igreja do Cordeiro. Sem azeite não tem alegria na igreja, sem azeite não tem regozijo, sem azeite não tem graça, sem azeite tem tristeza, sem azeite tem esfriamento espiritual, sem azeite não tem a presença do Espírito Santo. Mas nessa noite eu quero que você levante a mão, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Irá descer um azeite de Deus sobre a tua vida nessa noite. Você sairá daqui renovado, você sairá daqui revestido. Tem azeite de Deus aí, tem azeite de Deus lá atrás, tem azeite de Deus aqui no púlpito. Eu estou sentindo um cheiro de azeite, eu estou sentindo um cheiro de azeite aqui nessa noite. Catuca o irmão que está do teu lado, diga: tem azeite aí? Catuca, pergunta se tem azeite. Pergunta se tem azeite, pergunta se tem azeite. Demonstra se tem azeite na tua vida. Demonstra. Deixa eu ver. Deixa eu ver o azeite. Rabaxere bacai. Minicasiei mamaia subicai. Ilamaceio mamaia subia. Tem azeite de Deus, queridos, aqui nessa noite. Segundo o historiador Flávio Joséfo, diz que o nome do esposo desta mulher se chamava Obadias. Obadias era um homem que estava ligado intimamente com o profeta Eliseu. Ouviu e viu pela parte do Senhor Eliseu realizar muitos milagres. Mas, queridos, observando que nessa noite eu quero falar sobre 3 tipos de coisa relacionado ao azeite. Eu poderia, querido, falar sobre o número 12, porque o número 12 é o número governamental de Israel. Eu poderia falar sobre o número 10, porque o número 10 é o número ordinal de Deus. Eu poderia pregar sobre o número 7, porque o número 7, irmão Sandro, é o número da perfeição divina. Mas nessa noite o Senhor me ortogou a falar sobre 3 coisas. Porque, queridos, o número 3 significa a trindade do Senhor Jesus. Do número 3, queridos, significa a trindade do Todo-Poderoso. Quer ver, queridos, o número 3 na Bíblia? A Bíblia diz que quando o Senhor subia para orar no monte, ali estava com ele Pedro, Tiago e também João. A Bíblia diz, queridos, que quando o Senhor estava fazendo o globo terra, ele fez o céu, o mar e a terra. A Bíblia diz também que ele, fazendo ainda o globo terra, ele fez a lua, o sol, e não se esqueceu também das estrelas. A Bíblia diz que na parte da família ele fez pai, mãe, e não esqueceu também dos filhos. A Bíblia diz, queridos, que quando Jesus ele estava para ser morto, a Bíblia diz que na sexta-feira Jesus estava no sepulcro. No sábado Jesus também estava no sepulcro. Mas ao terceiro dia, que foi ao domingo, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele está aqui na igreja, ele está ali atrás, ele está ali atrás, ele está na mocidade, ele está na igreja e vai operar milagre nesta noite.
querida, que está aqui neste lugar. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui nessa noite. Eu posso sentir a presença do Altíssimo aqui neste lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Azeite, queridos, naquela época, ele servia para alimentação. Em 1 Reis, no capítulo de número 17, e o versículo de número 12, a Bíblia diz que o Senhor ortoga para Elias e até Serepta. Chegando em Serepta, a Bíblia diz que ali encontrava uma mulher, e disse o Senhor a Elias: Elias, ali eu estarei contigo, irei te alimentar também. A Bíblia diz que ele, vendo aquela mulher, pediu um pouco de água. Aquela mulher lhe concedeu água e ele bebeu. Mas a Bíblia diz que depois Elias, ele disse para aquela mulher: mulher, faz um pouquinho de bolo para mim. Aquela mulher disse: vive o teu Deus, que nem um pouquinho de comida eu tenho em minha casa, somente tenho um pouquinho de farinha e azeite na botija. Aquela mulher, queridos, com toda a convicção, disse para aquele homem: só tenho um pouquinho de farinha e azeite na botija. Farinha, queridos, significa a palavra do Senhor Jesus. Eu entendo, queridos, que aquela mulher estava dizendo: tem farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Sabeis por quê, queridos? Satanás, ele não entra em tua casa. Sabeis por quê? Satanás, ele não se irá da tua família, porque você tem farinha na panela, e farinha significa a palavra. E eu nessa noite, eu quero profetizar para a tua vida. Levanta a mão de olhos abertos, eu vou profetizar que enquanto estiver farinha na panela, a morte não chegará na tua tenda. Que enquanto tiver farinha na panela, a desgraça não chegará em tua casa. Que enquanto tiver farinha na panela, o desemprego não chegará em tua casa. Que enquanto tiver farinha na panela, a prosperidade sobre a tua família, a prosperidade sobre a tua casa. Enquanto, queridos, haver farinha na tua casa, a morte não chegará sobre a tua tenda. A Bíblia diz que bendito será onde entrares, bendito serão os teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz também: Pai, santifica-me na verdade, pois a palavra é a verdade. Tem farinha na panela. Agora deixa eu ver se tem azeite na botija. Pegue na mão do teu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Pegue na mão do teu irmão aí nessa noite.
sério, pastor Júlio, eu não sei o que é. Toda vez que eu vou ministrar a palavra, Satanás, ele sempre quer interromper a minha garganta. Muitos vasos já usado por Deus, falaram isso para mim. E quando eu estava, queridos, em casa, a minha esposa, eu acho que ela estranhou, me viu muito calado, porque ela estava conservando a garganta para pregar aqui nessa noite. Uma dor de garganta terrível aconteceu no meu trabalho hoje à tarde. Eu disse, meu Deus, eu vou ligar para o pastor Júlio e vou dizer que não vou àquele lugar. Quando eu chego em casa, queridos, imediatamente o Espírito Santo, ele falou ao meu coração: meu filho, vá até aquela igreja, porque nessa noite irei explodir aquela igreja em um derramamento de azeite tão grande, tão grande, tão grande. Urabacai, açai, uminicamana. Pegue na mão do teu irmão aí, pegue. Eu estou cheio da unção, eu estou cheio da unção. Uminicai, assumicamana, açai, unabachai, imidabaca, subicai, imidicamana, achai. Repare o que Deus está fazendo aí agora. Repare agora o que Deus está fazendo. Repare agora o derramamento do azeite. Receba azeite, receba azeite. Começa aqui nas irmãs, começa aqui nos jovens, começa nas crianças, começa atrás. Receba azeite, 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 receba. A glória de Deus está invadindo. Tem azeite aqui, tem azeite aqui, tem azeite. Deus está me dizendo que está renovando vidas. Deus está me dizendo que está restaurando vidas. É hoje, queridos. Você vai sair daqui tão transbordado do azeite de Deus, que você vai contagiar até aqueles que estão na tua casa. O menavachabacai, namanavassúria. Vai sair daqui alimentado do azeite de Deus. Tu vai sair daqui alimentado do azeite do Senhor. Azeite na Bíblia significa servia para alimentação. Tu vai sair daqui alimentado do azeite. Azeite na Bíblia servia para fazer perfume. Tu vai sair daqui cheiroso pelo azeite do Senhor. Azeite na Bíblia significava para ungir. Tu vai sair daqui ungido. Tu vai sair daqui ungida pelo azeite de Deus. A Bíblia diz, queridos, que o azeite servia para alimento. Você vai alimentar. Deus vai te alimentar a você e a tua casa. Não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar farinha na panela. Com permissão, pastor, fica de pé, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Eu estou sentindo algo diferente, irmão Sandro. Eu estou sentindo algo diferente. Não cheguei nem na metade da mensagem, mas Deus alimentou aqui nessa noite. Porque tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Eu peço para que os jovens cantem aquele hino novamente, em nome de Jesus. O lavaxerebecai. E eu quero convidar meus irmãos a vir aqui à frente. O pastor Júlio, ele vai ungir aqui.
Licaia, subicamadai.